Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Nós vamos fazer aqui dois exercícios de Enem vestibulares, um de Física 1 e um de Física 2, de acordo com as páginas aí. Nós estamos, lembrando que eu voltei lá no início, tá? Então a gente está no livro 1 ainda, tanto de Física 1 como Física 2 para essa revisão, ok? Então vamos primeiro à página 53 dos exercícios de Enem e vestibulares de Física 1, fazer o exercício 11. Então vamos lá. A sombra de uma pessoa que tem 1,8 metros de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir. Então, dá a impressão que é um exercício difícil, né? Então, tem uma pessoa, vou botar assim, ó, de 180 centímetros, né, que é 1,80 m, e a sombra de 60 centímetros, certo? E aí eu tenho aqui o poste de uma altura desconhecida, cuja sombra tem 200 centímetros, que é 2 metros. 200 centímetros. Bom, aí você fala, pô, vou ter que achar a altura do prédio para depois calcular a nova altura da sombra com a nova sombra do prédio no poste. Aí eu vou ter que calcular de novo com a nova sombra do poste. Na verdade, não, você não precisa fazer tudo isso. É só você pensar. Bom, a sombra tinha 200 e diminuiu para 150 centímetros, certo? Menos 50, né? Bom, quanto isso significa em porcentagem? Significa menos 25%, não é verdade? Certo? Eu tenho 4 cinquentas no 200. Então, se diminuiu 50, diminuiu 1/4, 25%. O que significa que o 150, na verdade, ele é, deixa eu fazer com mais precisão aqui, 0,75 vezes 200. Certo? Porque se eu tirei 0,25, sobrou 0,75. Ou seja, se a sombra diminuiu para um tamanho de 75% do que ela era, o mesmo obrigatoriamente vai ter que acontecer aqui. Então é só fazer 0,75 vezes 60 centímetros, que é, digamos, se eu imaginar que eu posso dividir o 60 em 4 partes também, né? 4 partes de 15, é só tirar 15, que vai dar 45, né? Então, 45 centímetros, que me dá a alternativa B. Ah, professor, mas eu não vou saber fazer assim. Eu não vou imaginar uma coisa dessa. Então, se você tiver aqui desde o começo, vamos lá. Então, você vai fazer... Vamos voltar aqui no slide. Então, o que eu vou fazer? 180 está para 60, assim como H está para 200. Eu primeiro vou ter que achar isso. 180 está para 60, assim como H está para 200. 180 por 60 dá 3. Então, o H vai ser 200 vezes 3, né? 200 vezes 3. Então, H é igual a 600 centímetros, que dá 6 metros. Agora, eu vou calcular com a nova sombra. Então, eu achei a altura do prédio. Então, vai ficar 180 centímetros é a altura da pessoa. A nova sombra tem um tamanho X que eu não conheço. A altura do poste é 600 centímetros dividido pela nova sombra do poste, que é 150. Bom, 600 por 150 dá 4, né? 4 vezes 15 dá 60, né? Então, vai ficar 180 sobre x é igual a 4, ou seja, eu faço uma multiplicação em cruz aqui, mas na verdade eu posso trocar o 4 com o x, né? Vai ficar 180 sobre 4 igual a x. Um passa multiplicando, o outro passa dividindo. Eu sempre faço isso, né? 180 por 4 vai dar 45, porque por 2 dá 90, por 4, 45. Então, x é igual a 45 centímetros, como a gente já tinha determinado. Beleza?
Vamos então agora para a física 2. Na verdade, eu faria o exercício 12, só que ele é exatamente igual ao exercício 5 de física 1 aqui do Enem, tá? É o mesmo exercício, é igualzinho, tá? Só mudou um pouco as alternativas aqui, porque mudou um pouco a aproximação, mas é exatamente a mesma coisa. Então vamos lá, para o exercício 5 de Enem Vestibulares de Física 2, página 52, tá? 5, então agora atenção, é Física 2, tá? Esse exercício parece ser bem tenso, na verdade a continha é um pouco chatinha, mas ele é um pouco mais fácil do que parece se você souber usar a lei dos senos, tá? Tem que lembrar um pouquinho aí sobre a parte de estática. Em uma experiência rudimentar para se medir a carga eletrostática de pequenas bolinhas de plástico carregadas positivamente, pendura-se a bolinha cuja carga se quer medir em um fio de seda de 5 centímetros de comprimento e massa desprezível. Então, só para fazer um desenho que o exercício não mostra, é a bolinha com carga Q aqui, tá? Aproxima-se ao longo da vertical uma outra bolinha com carga no valor conhecido de 10 nanocoulomb, até que as duas ocupem a mesma linha horizontal como mostra a figura. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, senão não vai caber. Aí eu tenho aqui a bolinha carguinha aqui, aí eu vou subindo aqui uma outra bolinha com carga Q maiúsculo. À medida que eu vou subindo, essa carguinha aqui vai se afastando, porque ambas são positivas. Beleza? E aí eu chego na imagem da figura. Quando a carga Q maiúsculo estiver aqui, a outra vai ter subido, né, e parado aqui. Carguinha Q minúscula. Beleza? Sabendo que a distância medida... desculpa, na verdade ela sobe até aqui, né? Vou imaginar que ela continua subindo, até chegar na imagem da apostila aí, tá bom? Sabendo que a distância medida da carga Q até o ponto de fixação do fio de seda é 4 centímetros, isso daí, a maneira como ele escreveu fica um pouco confusa, mas é a distância D que está na imagem aí, tá? A distância vertical D. Ele podia ter dito a distância dele, já mostrou na imagem, né? Então é um pouquinho confuso, mas tem que ler com atenção. 4 centímetros e que a massa da bolinha é de 0,4 gramas, então eu sei a massa dessa bolinha aqui, ó. Muita atenção, tá? Da primeira bolinha, ok? Beleza. 0,4 gramas, o valor da carga desconhecida é D, e aí ele dá vários dados, né? E um dado muito importante que ele não dá antes é o comprimento do fio, que é 5 centímetros. Então, fazendo um desenho esquemático, a gente logo nota que eu tenho aqui, ó, a distância entre a carguinha Q e a outra, ele fala aqui, cadê? Tá. Desculpa, é que eu já tinha calculado. Ele fala que a distância aqui na vertical é 4 centímetros. Não vou botar a unidade, tá? Só pra gente... Aqui ele fala que o comprimento do fio é 5. A gente já conhece esse triângulo, né? Aqui, se eu tenho 4 e 5, quer dizer que esse valor é 3, né? O triângulo pitagórico. 3, 4, 5. Certo? Então, eu descubro esse cara aqui que eu não sabia, que é a distância entre as duas carguinhas. Isso vai ser extremamente importante. Por quê? Porque eu vou precisar dos senos e cossenos. Então, olha só. Se eu olhar aqui esse ângulo chamado de θ, que é o ângulo entre a linha D, né, tracejada, e o fio, eu posso descobrir o seno de θ, que vai ser o cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. Então, o seno de θ é 3/5. Se eu chamar esse ângulo aqui de beta, eu vou calcular o seno de beta, que vai ser 4, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é 5. Beleza? Vamos guardar esses valores que eu vou precisar depois. Aí, para achar ele quer a carga da bolinha pequena, né, o que é minúsculo, eu vou ter que achar uma relação entre o peso dela e a força elétrica que ela está sofrendo de repulsão. Então, olha só,
voltando ao desenho aqui, eu tenho então uma carga que está suspensa aqui, está fixa, é a carga aqui. Ela está exercendo uma força sobre essa carguinha que é minúscula aqui. Deixa eu até desenhar melhor, desculpa. Uma força aqui elétrica. Se ela está suspensa desse jeito é porque tem uma força peso aqui puxando ela para baixo, tentando fazer ela descer. E eu tenho uma força de tração aqui no fio também. Então essas três forças aqui estão em equilíbrio. Ai, como é que eu faço três forças em equilíbrio? Vou ter que decompor o T aqui, aqui? Não. Eu posso, mas eu não vou fazer isso. Porque usando a lei do seno fica muito mais fácil. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho uma força para cá, uma força para cá e uma força para cá, né? Então, eu vou fazer um triângulo com essas três forças. Como? A tração eu vou colocar aqui. A força peso que está na horizontal, perdão, força elétrica que está na horizontal eu vou botar aqui. E a força peso que está na vertical eu vou colocar aqui. Formei um triângulo. Esse é o peso, essa é a força elétrica e essa é a tração. Ah, mas que triângulo é esse, professor? Quem são esses ângulos? Bom, vamos voltar aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Tá vendo esse desenho aqui? O θ é o ângulo entre a hipotenusa e a vertical. Então, entre a hipotenusa e a vertical, eu tenho o ângulo θ. E esse ângulo aqui, qual é, professor? Entre a horizontal e a hipotenusa, eu tenho o ângulo beta. Então, esse cara é o beta. Nossa, mas inverteu os ângulos de lugar? Não é que inverteu, é que eu poderia estar olhando esse triângulo aqui, né? Tá? Poderia ser também, ia dar na mesma, tá bom? Mas eu acabei desenhando assim primeiro, ficou mais fácil, mas ia dar na mesma, porque aqui ia ser o teto, ó, eles são alternos internos, opa. Eles são alternos internos, tá? E esse aqui, este e este são alternos internos, então eles são iguais, que esse é exatamente o ângulo que a gente tem lá no desenho, né? Ele não mostra, mas é o ângulo que tem lá. E este aqui também são alternos internos, né? Que é esse ângulo aqui. Tá? Aí você pode usar o triângulo que você preferir, né? Tanto faz, ok? O que importa é saber fazer a relação da lei dos senos. E como é a relação da lei dos senos? É a seguinte, a força elétrica está para o seno de θ, a força peso está para o seno de beta, e a força de tração está para o seno de quem? Desse ângulo aqui. Quanto que é esse ângulo? Ele é um ângulo reto, então é seno de 90, tá? Então fica tração está para o seno de 90, mas eu nem vou usar isso aqui, tá? A parte da tração. A força elétrica está para o seno de θ, isso. E o peso está para o seno de beta. Bom, o que me interessa é só uma igualdade. Essa aqui, como são todos iguais, eu vou pegar só esse pedaço. Essa parte aqui eu vou ignorar, tá? E já vou substituir também. Então, força elétrica está para o seno de θ. O seno de θ é 3/5. E o peso está para o seno de beta, que é 4/5. Bom, se eu tenho 1/5 de um lado e 1/5 do outro lado, isso aqui vai embora. Então fica FE sobre 3 igual a P sobre 4. FE sobre 3 igual a P sobre 4. Bom, agora eu tenho que substituir os valores de cada uma dessas formas. E isso aqui vai ficar grande. Então vou passar para outra. A força elétrica é K vezes o Q maiúsculo, o Q minúsculo, sobre a distância entre elas, vou chamar de R ao quadrado. Só que eu tenho, ela é dividido por 3, não é? Então eu poderia dividir, passar para cá, dividir aqui por 3. Só que dividir aqui por 3 já é a mesma coisa que botar 3 vezes R ao quadrado aqui, tá? Por quê? Porque é uma fração de fração, tá? O que está no denominador do denominador está no denominador, tá? Aí fica M vezes G dividido por 4. Vamos voltar e comparar aqui. Então, a força elétrica dividido por 3 e a força peso dividido por 4.
Beleza? Agora eu tenho que substituir os valores. Então vai ficar, no lugar do K, 9 vezes 10 a nona. A Q maiúsculo é 10 nanocoulomb, então é 10 vezes 10 a menos 9, vezes o Qzinho, que eu não sei quanto vale, dividido por 3, vezes a distância é 3 centímetros. Lembra que a gente descobriu aqui, né? A distância entre as cargas a gente descobriu aqui, ó. Opa! Cadê? Aqui, ó. A gente descobriu que era 3 por causa do triângulo pitagórico. Isso aqui é 3 centímetros. Então, o que vai fazer? Eu tenho que botar 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, ok? Ou 0,03 ao quadrado, mas eu prefiro fazer assim. A massa dela é conhecida, é 0,4 gramas, então é 0,4 vezes 10 a menos 3, que é 10 a menos 3 porque eu estou passando gramas para quilogramas, vezes a gravidade, que eu sei que é 10, tudo isso dividido por 4. Olha só, semelhante a um exercício que eu acho que foi para vocês mesmos que eu fiz, olha o que vai acontecer. Esse 4 vai sumir com esse 4, isso aqui vai virar um 0,1. Sumiu os números do lado direito. Esse 3 ao quadrado que está aqui, ó, esse cara vai virar um 3 ao quadrado, certo? Porque é distributivo, né? Esse 3 ao quadrado vai sumir com esse 9. Vai sobrar apenas um 3 aqui, ó. Não vai sobrar mais nenhum outro número. Ó, eu cortei, esse cara foi embora, eu vou até apagar, depois eu volto. Ó. Esse cara foi embora, esse cara foi embora, esse cara foi embora, esse cara foi embora, tá vendo? Ó, só sobrou esse 3 e um monte de potência de 10. Como o Q tá aqui do mesmo lado, ó, então esse cara vai vir multiplicando para cá em algum momento. Então a resposta não pode ser 3, alguma coisa, não pode ser 9, não pode ser 8, não pode ser 4, não pode ser 2. Tem que ser o número 3, ou 30, ou 300, ou 0,3, ou 0,03, alguma coisa assim, tá claro? Não pode, o 3 não pode estar acompanhado de nenhum outro número a não ser o 0. Então a única alternativa que bate aqui é a A, que é 30 nanocoulomb. Tá? Tem que dar em coulomb a resposta. Não tem como. Beleza? Mas eu vou fazer certinho aqui para a gente terminar. Então vamos voltar tudo. Vamos voltar como estava. Para a gente poder fazer. Bom, o que eu vou fazer agora? Então, cortei todas as coisas, né? O que vai sobrar, então? Do lado esquerdo, o 9 vai embora, sobram as potências de 10. Vamos eliminar algumas aqui também já. Esse 10 a nona vai embora com esse 10 a menos 9. Sobrou 10 em cima. Esse cara aqui, ó, vai virar 10 a menos 4. Tá? Ó, esse cara aqui, com esse aqui, vai me dar um 10 a menos 2. Porque é 10 a menos 3 vezes 10 elevado à primeira, menos 3 mais 1, 10 a menos 2. Então, vamos lá. Então, em cima aqui vai sobrar o 10, embaixo aqui vai sobrar o 3 e o 10 a menos 4. Aqui vai sobrar esse 0,1, eu não vou mexer com ele agora que vai ficar meio confuso. E esse 10 a menos 2. Aí, logicamente, o Q, né? Então, vai ficar Q dividido por 3 vezes 10 a menos 4, igual a 0,1 vezes 10 a menos 2. Deixa eu ver se foi só isso mesmo. Não, e sobrou um 10 aqui em cima também que eu me esqueci. 10Q. Ok? Bom, então vamos lá. Tem um monte de zeros aí para a gente trabalhar. Ó, 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Né? Isso aqui é 10 a menos 1. Na verdade, eu tinha feito o corte diferente aqui. Por isso que eu tá confundo. Na verdade, eu tinha cortado esse 0,1 com esse 10. É que eu, como ele estava em amarelinho, eu acabei esquecendo de fazer isso. Acho que ia ficar mais fácil. Mas tudo bem, já comecei assim, vamos embora. Então, 10 a menos 1. 10 a menos 1 com 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 3 aqui, ok? Então, vai ficar 10Q sobre 3 vezes 10 a menos 4 igual a 10 a menos 3.
Beleza. Agora eu vou subir esse cara todo para cá, ó, multiplicando. Então vai ficar 10Q igual a 10 a menos 3 vezes 3 vezes 10 a menos 4. Então vai ficar Q 10Q igual a 3 vezes 10 a menos 7. Já está começando a tomar forma a nossa resposta. Bom, eu vou passar esse 10 agora dividindo. Opa. Passar esse 10 dividindo. Vai ficar Q igual a 3 vezes 10 a menos 7 dividido por 10. Tá? Bom, 3 vezes 10 a menos 7 dividido por 10 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 8. Por quê? Porque eu estou dividindo, aqui tem um 1, né? Então vai ficar menos 7, menos 1. Agora a gente finaliza. Q igual a 3 vezes 10 a menos 8, certo? Isso aqui, a resposta está 30 nanocúlomb. Como é que eu chego nisso? Simples, eu vou aumentar um zero aqui no 3, então vai ficar 30. Né? Se eu multipliquei por 10 aqui, eu tenho que dividir por 10, então vai diminuir 1 aqui. Então 3 vezes 10 a menos 9, 30 vezes 10 a menos 9, menos 9 é nano, então fica 30 nanocúlomb, que é a alternativa A, como a gente já tinha determinado. Ok? Então, em um vestibular, vocês têm que usar esses recursos, pessoal, para economizar tempo. Olha no vídeo e conta quanto tempo a gente economizou. É lógico que eu estou explicando, mas como vocês são alunos, certamente vocês podem ter dúvidas e pode demorar, às vezes, até mais tempo. Beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Até mais.